Então vamos lá, vamos iniciar a nossa jornada de hoje. Mais um vídeo aí falando sobre como ser um expert. E para vocês aqui um tema que muitas vezes é polêmico dentro dos salões. Eu tenho muitos alunos que têm muitas dúvidas e muitos profissionais já formados têm dúvidas semelhantes a essa. Deixa eu te fazer uma pergunta. Vamos ver se você vai saber aqui. Faço progressiva. E as minhas luzes ou as mechas ficam amareladas. E então? Como que nós vamos trabalhar quando nossa cliente ela quer mechas, quer um cabelo loiro e quer fazer progressiva? E as mechas amarelam. Como nós fazemos? Então, neste vídeo, nesta live aqui, eu quero tirar tuas dúvidas. Meu nome é Sérgio Lourenço, sou fundador do método Sistema Cor e é um prazer estar falando com você, profissional da área da beleza. Vamos iniciar? Bora lá então. Fechou. Vai fazer muito sentido para vocês que eu vou falar. Então, nossa cliente fez as mechas e pediu para fazer no mesmo dia luzes, né? Pediu para fazer luzes não, progressiva. Pediu no mesmo dia para fazer progressiva. E daí? A maioria dos cabeleireiros tem este problema. Qual é o problema? O cabelo amarelar. A maioria dos nossos clientes tem este problema do cabelo amarelo quando faz as luzes. Mas como corrigir isso? Dá para corrigir isso? Tem uma maneira de fazer mechas e progressiva no mesmo dia? Tem como eu fazer esses dois trabalhos e nenhum dos dois ficar comprometido? Tem? Pois bem, existe sim. Tem como fazer. Tem como nós deixarmos um cabelo, vamos dizer assim, não amarelo, com um resultado bom, com um resultado excelente que a nossa cliente merece e pediu. Ok? Faz sentido? Faz sentido isso? Muito bem. Então, faço progressiva nos cabelos com luzes, com mechas e meu cabelo amarela. O cabelo da minha cliente amarela. Muito bem. Tudo se dá quando a gente não entende muito bem de como funciona a química por trás, de como funciona esse universo de cor e também de alisamento. E nós precisamos entender este universo de cor e alisamento. De que forma? De que forma eu entendo isso? Laboratório, testando, aprendendo. Isso que você está tendo como um obstáculo para que você possa fazer os dois procedimentos no mesmo dia é o que vai definir muitas vezes o teu aumento de renda no final do mês, no final do dia, no final da quinzena, no final da semana. É o teu plus que você está deixando de ganhar quando você tem essa limitação por não entender bem o universo das cores e também o universo que é a questão do nosso alisamento. Quando eu entendo isso, eu começo a ter resultados melhores. Os nossos resultados dependem muito do que vamos fazer nos cabelos, de como vamos proceder. E isso funciona de que forma? Então, eu fiz mechas no cabelo e a cliente no mesmo dia diz: olha, eu quero fazer uma progressiva, quero fazer uma orgânica. E todo mundo já sabe que o mito é amarela. Mas existe uma forma de ser feito que não vai amarelar.
Existe uma forma de fazer que isso não vai ser um empecilho para você aumentar a sua renda ou deixar de atender a cliente, a não ser que você não queira atendê-la. Mas o impedimento não é as luzes que ela tem, e sim a técnica que vamos usar ou não usar. Faz sentido? Eu acredito que sim. Pois bem, quando utilizamos a técnica adequada, quando utilizamos a maneira certa de fazer, a forma correta de fazer, isso vai fazer com que nós tenhamos um resultado muito superior a que vínhamos tendo. Por quê? Porque quando nós fazemos da maneira convencional, quando nós fazemos da maneira que já é convencional dos cabeleireiros, nós não temos um resultado, porque eu quero te dar uma estatística aqui. Basicamente, 85% dos profissionais não se aprofundaram na questão de cor, na questão de alisamentos, na questão que envolve ser um expert, um especialista. E como nós estamos falando de cor, 85% dos cabeleireiros formados, que têm 5 anos de profissão, 10 anos de profissão, 20 anos de profissão, têm medo de fazer certos procedimentos porque tem o mito de que vai dar uma reação contrária. O mito acontece na nossa cabeça quando nós não temos a clareza, quando nós não temos todo o conhecimento necessário. E isso eu estou te dizendo com ganho de causa. Isso eu estou te dizendo porque tudo isso que nós fazemos dentro do salão exaustivamente, vamos testando até ver aonde que está o nosso problema. E quando eu quero te dizer algo aqui, e uma pessoa que faz um bolo, por exemplo, e não dá certo, ela para de fazer bolo? Olha, eu quero tomar um café com bolo, mas o meu bolo não fica bom. Mas por que não fica bom? Existe um segredo de como fazer bolo. Existe um segredo de como você colocar os ingredientes necessários e quais são eles. Pois bem, na química, dentro do salão, no procedimento onde eu vou fazer um cabelo, também eu tenho a mesma situação. Que situação é essa? Eu entender o passo a passo que eu preciso fazer para que o cabelo dê certo. Isso não pode ser um obstáculo para nós. Porque alguns profissionais dizem que não dá, eu não posso ter certeza pela boca dos outros que não dá. Eu tenho que ter as minhas conclusões ou então procurar informação com quem a tem. No sistema cor, eu bato muito em cima de algumas coisas e vou tirando os mitos. Os mitos são aquilo que não são verdade, que é lenda popular, conto popular. Faz sentido? Muito bem. Então tem sim uma maneira de você fazer os cabelos que estão com mechas e não vão amarelar. Tem uma maneira correta. Mas você precisa seguir um passo a passo para que dê certo. Como eu falei do bolo, se você não seguir o passo a passo de como fazer um bolo, talvez você não consiga fazer um bolo adequadamente, a maneira correta de ser feito. Faz sentido, não? Como é que eu posso superar essas situações? Como é que eu posso, te explicando, como é que eu posso não ter um cabelo amarelo? Eu só vou não ter um cabelo amarelo quando eu usar a técnica adequada. E qual é essa técnica adequada? Primeiro, tudo passa por calor. Exatamente. Não, mas está me dizendo então que é o calor que dá o problema? Muito provável. Deixa eu te fazer uma pergunta. Vamos falar ainda do pão, do bolo. Você ligou o seu forno, colocou o seu bolo lá e ficou assando. Você se descuidou em algum momento ou deixou passar uns minutinhos a mais na mesma temperatura. Ele fica pronto?
para de reagir, para de assar, ou ele queima, ele fica mais tostado? Ele queima ou fica mais tostadinho. Ele deixa de ficar aquele amareladinho ou marronzinho, ou o bolo que você for fazer, para ficar mais escuro, mais dourado, dependendo de qual bolo que você está fazendo. O churrasco, mesma coisa. Tem gente que gosta de carne no ponto, escorrendo um pequeno suquinho da carne. Se eu deixar mais tempo, aquele churrasco ele vai ficar com uma carne mais seca, mais dura. Pois parte deste princípio que quando colocamos calor excessivo nas mechas, elas vão amarelar. Mas isso é parte do problema. A questão do calor é parte do problema. E eu preciso entender a forma correta de fazer cada situação, cada passo do meu processo. Então é importante que o cabelo, acho que também, quando eu vou fazer um cabelo, é importante que eu veja algumas situações. Primeiro, a cor desse cabelo. Segundo, como esse cabelo está a saúde dele. Porque tem cabelos que vão amarelar porque a saúde do fio ela não está boa. Sabe como é que é isso? Quando a saúde não está boa, qualquer coisa que você coloque no cabelo dá uma reação contrária. E é isso mesmo. A gente sofre depois para consertar, para arrumar. A gente vai sofrendo porque não observamos algumas coisas. E quando nós entendemos isso, e quando eu desenvolvi o sistema cor, eu pensei no quê? Na dor da minha cliente, que é a cabeleireira, que é o cabeleireiro dos meus clientes, que são estes profissionais da área da beleza a quem eu convivo aí há 31 anos. Quando eu desenvolvi o sistema, é pensando para facilitar a nossa vida dentro do salão. Porque muitas vezes agora com a questão da internet, a gente começa a escutar a voz de um falando isso, a voz de outro falando aquilo, a voz do Beltrano, a voz do Ciclano. Mas existe uma maneira, uma fórmula e um método. Quando você não segue a maneira, a fórmula e o método, dá errado. E isso em tudo na nossa vida. Em tudo que vamos fazer na nossa vida precisa de método para que aconteça de maneira correta. Então, quando pegamos lá o cabelo que está com mechas e largamos um calor excessivo, é evidente que vai dar um problema nesse cabelo. É evidente que esse cabelo que sofreu, passou por uma descoloração e tem ali talvez, e ainda hoje eu conversava com uma aluna a respeito de tonalizante. Ela tinha me mostrado um trabalho que fez, a Luana. Ela me mostrou um trabalho que fez, onde ela deixou platinado um cabelo. E nós conversando ali, eu falando, olha, o platinado que você deixou muito bonito, excelente trabalho, mas se o cliente não continuar com a manutenção na sua casa, este cabelo vai dar uma reação contrária daquela que você deixou. Ou seja, esse cabelo vai ficar amarelo. O platinado ficou lindo, maravilhoso, perfeito. Porém, nós precisamos entender que muitas vezes colocamos um produto que ele sai muito fácil. E daí nós conversamos sobre isso. A tonalização, a matização, a questão de colocar uma máscara para revelar a cor e não somente, então, a cor para revelar uma cor mais duradoura. Faz sentido isso para você? Eu acredito que faz sentido. Porque quando colocamos uma máscara, sai muito rápido. Então, você coloca lá uma máscara para tonalizar, platinar o cabelo da sua cliente ou deixar um perolado no cabelo da sua cliente. E ela pede para fazer a progressiva.
A máscara, ela sai com qualquer coisa e não precisa nem você colocar muito calor. Já naturalmente, isso vai acontecer de amarelar. Agora, quando você usa o método correto, você pode fazer a progressiva logo em seguida e não vai amarelar. Faz sentido? Eu tenho certeza que sim. Então, usando o exemplo da Luana, e nós ainda conversamos um outro dia, ela até mandou umas fotos de um cabelo que fez, de um ruivo que fez, perfeito, lindo, maravilhoso o cabelo que fez. Como que ela usou? Como que ela fez? Ela seguiu uma fórmula, um método, e ela conversou hoje ainda comigo sobre esse cabelo que ela fez. Ela seguiu um passo a passo para que o resultado ficasse perfeito. E depois ela me contava que tremia de tão feliz que ficou pelo resultado que obteve. Mas ela não simplesmente chegou para deixar esse resultado que foi satisfatório para a autoridade. Ela não simplesmente chegou lá e jogou uma cor, abriu o tom da cliente e jogou a cor em cima. E vamos ver o que vai dar. Não, ela não fez isso. Ela não fez de forma alguma isso. O que ela fez? Ela pegou este cabelo e fez um passo a passo. Custou tempo, ela usou mais produto, mas ela teve muito mais resultado e o trabalho dela agregou valor. Esse exemplo que eu estou te falando da Luana é um exemplo que eu posso te dar em questão de quando você faz a maneira correta numa cliente que passou por muitos cabeleireiros, fez muitas vezes mechas e progressiva ou um alisamento ali à base de vamos colocar ácido glioxílico, exemplo, tá? Um ácido glioxílico ou então um formol que fez um alisamento e o cabelo amarelou. Mas certamente este cabelo não usou um método como a Luana usou para fazer os cabelos que ela fez. Faz sentido? Quando usamos um método, nós temos mais segurança, somos mais assertivos. Quando trabalhamos na intuição e trabalhamos só visando o lucro, só o dinheiro, nós começamos a pecar. E quando começamos a pecar nos resultados, é porque os procedimentos que começamos a fazer, eles não são satisfatórios. Ou seja, eu não tenho um método, eu não tenho um passo a passo. É igual você, agora que está no início do ano, você diz assim para você e para a família: este ano eu quero comprar um carro, eu quero trocar de casa, eu quero tais objetivos. Muito bem. Você falou de boca, mas não seguiu um passo a passo, não fez um planejamento. Você não se organizou para que isso acontecesse. Então o resultado não vai vir. E se vier, é por pura sorte ou por algo fora da curva, mas não pelo um planejamento. Agora, você coloca a sua cliente na cadeira, faz uma análise no cabelo dela, fez essa análise no cabelo da cliente e começa a usar o passo a passo que é preciso para que esse cabelo dê certo, você vai ter um resultado que outras pessoas não tiveram. Aí você vai começar a receber direct, você vai começar a receber WhatsApp, você vai começar a receber e-mail de como foi que você deixou porque outros não deixaram, não conseguiram. Ei, o que tu usou? E começa por isso. As pessoas começam assim dizendo assim: olha, o que tu usou para fazer o teu procedimento? Porque o que eu uso aqui eu não tenho mais, o que eu trabalho aqui acabou, não encontrei mais. E o que tu usa? Para ver se a pessoa dá o segredo. E daí você, na maior das boas vontades, você diz: olha, eu uso tal e faço assim, assim, assim. Você entregou o jogo. Tá, mas então não é para entregar o jogo? Depende. Se a informação para você saiu de graça, se você é um educador, beleza. Você pode compartilhar. Você é livre para isso.
Agora, o que você não pode fazer é aquilo que custou muito para você. Você compartilhar assim, do nada. Entende? Você está munindo o seu concorrente. A minha missão é diferente. Daí você pode dizer, mas tu não é cabeleireiro? Sou. Mas a minha missão é educar. A minha missão é dar entendimento para as pessoas. Sabe por quê? Eu vou te explicar por quê. Quando nós começarmos a concorrermos por qualidade, o preço dos nossos tickets, o preço dos nossos serviços vão subir muito. Quando nós começarmos a concorrer pelo preço, o nosso serviço não vai ser bom. Então, quanto mais profissionais bem qualificados no mercado tiver, os nossos preços vão subir e nós vamos ser muito melhores remunerados. Faz sentido? Eu acredito que faz sentido totalmente para vocês. Né? Então, essa é a minha missão. E isso é importantíssimo. É importantíssimo a gente entender. Importantíssimo. Agora, tem algumas coisas que talvez você possa dizer, olha, eu tentei e não consegui. Eu já fiz luzes, já veio cliente para mim de outros salões que fizeram luzes, e eu tentei, eu fiz exatamente, passei menos vezes a chapinha, eu tive um cuidado, eu usei uma progressiva que ela tem um roxo, que ela tem um azul, que ela tem um violeta, que ela matiza junto. Se você colocou o calor, se você colocou muito calor, não adianta. Então você pode ter essas objeções de dizer assim, não, mas eu já tentei, eu já fiz e não deu certo, eu não consegui. O não conseguir não quer dizer que não seja possível. É que talvez neste momento você não tenha todas as ferramentas necessárias para fazer um liso perfeito num loiro perfeito. Faz sentido ter um loiro perfeito e um liso perfeito? Eu vou te contar uma historinha bem rapidinho, preste atenção. Em 2002, chegou no Brasil o lícios, o alisamento japonês. E o alisamento japonês, ele era um alisamento onde deixava os cabelos escorridos, mas existia um passo a passo e alguns cabelos não davam para fazer. Quais eram? As loiras. Então, cada vez que eu fazia um cabelo loiro, eu não, modo de falar. Cada vez que era feito um cabelo loiro, quebrava. Por quê? Porque o produto não era compatível com a química para abrir no tom que a cliente estava. Ou seja, peróxido de hidrogênio, amônia ali não era compatível. Então, o que era necessário fazer? Apenas em cabelos que eram virgens ou que tinham pouca coloração. Muito bem. Quando entrou em cena a escova progressiva em 2005 aproximadamente, ali entrou a escova progressiva, as loiras tiveram um benefício de ter o cabelo loiro e liso. Então elas podiam ser loiras e lisas. E de lá para cá, elas não conseguiam ser loiras com cabelo muito claro. Não conseguiam, porque sempre amarelava. Mas existe só um detalhe. Existe só um detalhe aí no meio. É quando nós não usamos a forma correta, a maneira correta. Faz sentido isso? Eu tenho certeza que faz. Eu quero te dizer como que você não deve fazer, para você entender. Eu acredito que você vai até se achar familiar aí. Você não pode fazer, não é correto, você pegar um cabelo que acabou de fazer mechas, acabou de fazer luzes, que você
neutralizou cores indesejadas, que você deixou o cabelo lá num pérola, exemplo, e você pegar esse cabelo, aplicar o produto, secar no secador mais quente que tem, fazendo uma escova, deixando esse cabelo liso, aquela fumaceira dentro do salão, ok? Aquela fumaceira, e depois dividir o cabelo e passar umas 20 vezes a chapinha, 10 vezes a chapinha, no máximo de potência que essa chapinha tem. Isso é a forma errada. Ah, mas se eu não fizer assim, o cabelo, ele vai demorar muito para eu fazer esse cabelo. Bom, então você está preocupado com o tempo e não com o resultado. Faz sentido? Isso faz sentido? Quando eu me preocupo com o tempo e não com o resultado, eu não entrego o resultado, eu entrego o tempo. Pense nisso. E nós não somos pagos para entregar tempo. Nós somos pagos para entregar resultados. Faz sentido? Eu acredito que sim. Então eu não posso pegar um cabelo e colocar o calor extremo nesse fio, porque vai dar uma reação de amarelar. Eu falei do bolo, do pão, eu falei do churrasco. O churrasco, se você se descuidar do ponto, deixou muito baixo ali, se o fogo está muito alto, queima. E nem estou falando de carne queimada, estou falando de carne seca. Mas, quando eu tenho todo cuidado, aquela carne fica no ponto que nem a melhor churrascaria pode lhe entregar. Quando eu cuido aquele pão, quando eu cuido aquele bolo, e por falar nisso, minha esposa fez um bolo hoje, meu Deus, das galáxias. Quando eu cuido isto, eu entrego sempre o melhor. É o melhor. O arroz você não deixa no fogo até que ele toste. O feijão você não deixa no fogo até queimar. E por que os cabelos precisam? Ah, não, é que quanto mais calor eu colocar, vai ficar bom. Não! Não é só questão do calor. Não é só isso. É a forma correta de fazer um trabalho de progressiva. É você deixar um tempo de pausa suficiente. É esse cabelo e começar a fazer um passo a passo para que você tenha resultados. E então os loiros podem acontecer. E eu vou te falar algumas coisas que talvez você pasme. E se eu te disser, mas eu vou falar baixinho para ninguém ouvir, tá? Eu só vou subir depois esse vídeo para o YouTube, mas eu não vou falar muito alto para ninguém ouvir. E se eu te disser que eu posso fazer primeiro a progressiva e depois as luzes? Como assim? No mesmo dia. Não, daí tu vai me dizer, não, tu tá louco? Não. Eu sei do que estou falando. Eu sei como fazer. Eu sei que dá certo. Mas para isso eu preciso o quê? Eu preciso ter método, conhecimento, um passo a passo para que este cabelo fique no resultado que eu quero. E foi exatamente por isso que eu falei já uns minutos atrás do sistema cor e por isso que eu desenvolvi. Para que algumas coisas nós tenhamos mais facilidade de fazer e parar com esse mito, esse mitão de dizer, ai não dá, ai não dá, ai não dá. Não dá quando eu não tenho conhecimento. Quando eu acho que, por exemplo, o cabelo é achatado. Você sabia que o cabelo é um cilindro? E muitas vezes você deposita a coloração, a descoloração, a progressiva,
o hidratante somente em um dos lados, uma das partes, não embaixo, nem muitas vezes do ladinho. Dá aquela pincelada e vai embora. Então, quando fazemos da maneira correta, nós podemos ter resultados que vão além do pensado, além do falado e além do que a minha cliente já teve. E o dia que você for dizer para sua cliente, eu primeiro vou fazer a progressiva. Ela vai dizer, não, mas vai sair toda a progressiva do meu cabelo. Quem te disse? Agora, existe uma situação, quer ver? Eu sou educador profissional da área da beleza há muito tempo. Então, em cursos que eu dou, dependendo do estágio do aluno, primeiro eu preciso educá-lo de como fazer. E algumas informações como estas, eles não têm, porque são aperfeiçoamentos para profissionais que já estão trabalhando. Então, é totalmente possível fazer uma progressiva antes e depois as mechas. E assim, o cabelo não amarelar. Ah, mas tu tá falando uma besteira. Será? Será? É totalmente eu fazer uma progressiva depois das mechas e o cabelo não amarelar. Ah, mas eu nunca consegui. Bom, então vamos começar pelo aquilo que eu falei. Se você deixar a carne demais no fogo, ela vai queimar. Se você botar muito calor, não vai assar por dentro, vai ficar cru. Né? Quem é que já pegou frango cru por dentro? Poxa, por fora tá lindo, maravilhoso, mas por dentro tá cru. Então são processos de calor. Se eu coloco calor em excesso, é evidente que vai amarelar. Evidente que vai ficar uma cor amarelada. Quando eu começo a fazer aquela fumaceira no salão, eu já perdi a batalha pro amarelo. Quando o cabelo tem um loiro. Isso ele pode ter um loiro que de dias atrás, de meses atrás, ou um loiro que eu acabei de fazer, que acabei de lavar, que acabei de tonalizar, matizar. E daí eu venho falar sobre tonalização e matização. Duas coisas diferentes em outra live, em outro momento. Mas o sistema cor traz todo esse entendimento para a gente, para que a gente possa estar fazendo tudo o que é necessário para ter resultados perfeitos. E agora, no dia 11 de janeiro, eu vou dar uma super aula. Uma aula, super aula mesmo, aonde você precisa se inscrever. Depois você vai lá no meu perfil, olha lá, a inscrição é gratuita, você não vai pagar nada, não tem nenhum custo. Eu quero te dar esse presente. Por quê? Porque a minha missão é essa, educar. E eu acabei de falar, quando nós começamos a elevar o nível dos profissionais, não vamos mais concorrer por preço, e sim por qualidade. E daí, sim, os nossos tickets, os nossos valores, nós não vamos ter que fazer promoções. Ah, Black Friday. Faça a sua escova progressiva por R$ 99,90. E o cabelo dá para fazer, dá para gastar todo o nosso vídeo progressivo num cabelo. Evidente que eu estou exagerando, mas muitas vezes vem cabelo lá para 3 progressivas. E a gente botou lá aquela promoção. Isso quando não tem pessoas que dizem assim, ó, é 60, como eu já vi, e a gente começa a concorrer por preço. Se você é um pouquinho mais velho na profissão, quando a gente começou a fazer progressiva, a gente cobrava R$ 300 na progressiva. Agora, quem que cobra a progressiva R$ 300? Me conta. Me conta. Alisamento definitivo, a gente cobrava de 1.500 para cima. Me conta quem está fazendo alisamento definitivo com mais de 600, R$ 700. Nem fazem mais. Por quê? Porque concorremos com o preço. Isso está errado. Então, no dia 11, eu quero te dar essa super aula. Tá? Jornada Cabeleireiro Expert. Você se tornar um expert naquilo que você está fazendo. E hoje eu subi ali no meu Instagram dizendo, porque tem médicos que são especialistas, cardiologistas e outros,
Então, existem também profissionais da área da beleza que são especialistas. E no dia 11, eu quero iniciar esse processo com você de forma gratuita, que você se torne um especialista. Então, essa super aula, depois você vai lá na minha bio lá e se inscreve. É gratuito, ok? Vai lá e se inscreve lá na minha bio para essa aula gratuita aí que vai ser na segunda-feira. Top! Eu quero te dar um passo a passo antes de nós terminarmos essa live, antes de terminarmos esse vídeo, de como fazer um loiro perfeito que não vai amarelar. Ou seja, como entregar um resultado num cabelo que a minha cliente acabou de fazer mechas, luzes, e entregar um resultado liso de uma progressiva em cima e não amarelar. Então, fazendo mechas e progressiva no mesmo dia. O liso perfeito no loiro perfeito. Você tem caderno aí para anotar? Eu quero te dar um passo a passo. É um conteúdo que ele tem muito valor para você. Entenda que a partir de hoje, isso vai agregar um valor enorme para você. Você vai ver na prática que as pessoas vão dizer assim, poxa, foi a primeira pessoa que o meu cabelo não amarelou. Você já pegou lá o seu bloquinho? Beleza. Primeira coisa para ter um liso perfeito num loiro perfeito. Eu não vou tonalizar as minhas mechas com máscara. Não posso. Se você usa máscara para tonalizar as mechas, para deixar platinado ou então perolado, pare se você for fazer a progressiva no mesmo dia. Ok? E vai mais uma informação. Se o teu cliente que saiu com o cabelo platinado, perolado do salão, e você usou máscara, e ele não continuar usando em casa, em menos de uma semana esse cabelo amarela. Então, você precisa rever algumas coisas. Então, não posso usar máscara. Primeiro ponto. Segundo ponto, eu preciso controlar o calor. Se você for no seu forno não micro-ondas, o forno elétrico, você vai ver lá que para peixe é uma temperatura, que para frango é uma temperatura, que para pão é uma temperatura, que para pão de queijo é uma temperatura, e assim sucessivamente. Para cada trabalho que você for fazer, existe uma temperatura. Para o cabelo, se eu não quero amarelar, também. Qual a temperatura correta? Menos de 180 graus. Ah, mas vai demorar muito. Sim, vai demorar mesmo. Mas a tua cliente vai ficar tão feliz que o teu trabalho vai começar a valer mais do que vale hoje. Porque outras pessoas não entregam aquilo ali. E cá para nós, 10 minutos a mais, 20 minutos a mais, e você entregar um trabalho que vai fazer com que você tenha autoridade perante os teus colegas de trabalho, perante a tua cliente e quem sabe no teu bairro, na tua cidade, quem sabe no teu estado, quem sabe no teu país, não vale a pena você fazer 20 minutos a mais? Claro que vale. Então, menos de 180 graus você vai usar. Ah, mas a minha chapinha vai até 450. Mas não são graus. É a medição diferente. É ali quando diz 450, ela é 230 graus, que é muito quente para progressiva em um cabelo loiro. Ok? Não use lá. 180 graus então para baixo. Fiz isso. Isso é perfeito, tá? Mas antes desse processo, existe outro. A secagem antes da progressiva. E alguns colegas fazem o quê? Escovam o cabelo. Tá errado? Não. Mas também, dependendo da temperatura que você está colocando neste cabelo através do secador, se levantou aquela fumaceira inteira no teu salão que você ficou lá lacrimejando, tossindo, que tem que abrir tudo, já começou a amarelar na escovação, já começou a amarelar ali na secagem. Então a forma correta, escute isso, e isso eu faço com que o meu aluno já aprenda intuitivamente nos cursos. A secagem no frio
de boa parte do cabelo. Se você conseguir 50% do cabelo secar no frio, tirar aquele excesso, já você vai ter um ganho. E o restante do processo no morno. Ah, mas no morno vai demorar tanto. Então, deixa o cabelo amarelado. Então, se você está preocupado com o tempo e não com o resultado, entrega para o teu cabelo aquele resultado que todos os outros cabeleireiros estão entregando, que é um cabelo amarelado. Simples assim. Mas se você quer um resultado perfeito, então entregue o correto. Não use máscara. Ponto 1. Faça com coloração, a tonalização, a matização. Faça com coloração. Ok? Deixa o tempo correto. Muito bem. Aplica, deixa o tempo de pausa. Seca 50% no frio. Depois no morno, com uma distância de no mínimo 10 centímetros do cabelo. Cabelo muito crespo, vai fazer esse trabalho, vai demorar mais, vai para alinhar, enfim, vai demorar. Mas deixa eu te dizer algo. Os secadores turbos, como vocês conhecem, é de 2001, 2002 para cá. Até esses anos aí, nós usávamos, era de hélice e ele captava do lado. Levava horas para fazer uma escova, que hoje a gente faz em 20 minutos. Era assim. E nós trabalhávamos felizes. Resultados fantásticos. Cabelos incríveis. Mas hoje você tem lá um turbo na mão, um secador potente, então você tem que controlar isso. Ok? Controle isso. Controlou isso, beleza. Próximo passo é o quê? Pegar esse cabelo e passar a chapinha com uma temperatura menor que 180 graus. No máximo 180 graus. Por quê? Porque não vai amarelar as mechas. Não vai deixar amarelo. Então, se eu quero um resultado perfeito, eu preciso fazer um passo a passo, conforme eu te dei agora, para um cabelo perfeito. Faz sentido para você? Eu acredito que faz sentido. Eu quero te pedir um favor. Se você achou esse conteúdo relevante, eu peço que você salve ele e compartilhe com outras pessoas. Certo? E se inscreva para a Jornada Cabeleireiro Expert, que é no dia 11, que é segunda-feira. É um curso só para pessoas que vão se inscrever. E esse curso não tem custo nenhum. Você não vai pagar nada por ele. É totalmente gratuito, 100% gratuito. Certo? Beleza? Eu espero que você tenha gostado. Tá bom? Porque eu gostei demais de ficar aqui. Amo falar daquilo que há 31 anos vem sendo a minha vida. Grande abraço, beijo no coração.